amigo, minha amiga, você que está assistindo esse episódio super especial, quero te falar uma coisa. Se inscreva agora nesse canal, para você não perder nenhuma dessas grandiosas entrevistas que eu tenho certeza que vão te trazer insights, sacadas, ensinamentos, conselhos que podem mudar os rumos da sua advocacia. Portanto, se inscreva aí, curte, comenta, faz todas as coisas necessárias para esse algoritmo entender que, olha, esse conteúdo é legal, esse conteúdo agrega, esse conteúdo ajuda. Vamos impulsionar ele para mais pessoas? Vamos lá? Faz isso agora, sem procrastinação. Vamos para cima, seguimos no episódio. Senhoras e senhores, como é que estamos? Vamos fazer mais uma grande entrevista hoje com um cara especial que é autor deste livro aqui, ó. Está na 5ª edição. Vamos ver quantas páginas tem esse manual? 759 páginas. Processo civil, que é a base para atuar nas cortes superiores, que é a base para atuar em muitos ramos da advocacia. Tem que dominar processo civil. Esse cara, um cara especial, vamos conhecer o currículo dele antes de falar o nome? Pós-doutor pela Universidade de Lisboa. Doutor em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul. Mestre em Direito pela Unicinos e pela PUC Minas. E aí tem aqui uma pancada de especializações, lugares que dá aula, parecerista, grande advogado, tá quase 20 anos na estrada aí da advocacia, atua no contencioso estratégico, atua no consultivo estratégico. Advogado, a gente conversava aqui nos bastidores, falou, André, eu sou um advogado que busco sempre o resultado do cliente. Esse é o foco do nosso escritório, é trabalhar com poucas causas e obsessão pelo resultado do cliente dentro das 4 linhas. E esse cara é o querido Renan Tamayo, amigo, obrigado pela presença aqui, honrado em recebê-lo, tá? Muito obrigado, querido amigo André, satisfação imensa. Seu programa e seu projeto aqui são um sucesso absoluto. Obrigado. Quando você me abriu essa oportunidade, chamo de oportunidade porque realmente é uma oportunidade, foi amor à primeira vista, né? Falei, obrigado, vamos lá, irmão. falei, vamos lá. Então, muito obrigado, uma honra, viu, estar aqui com você. A honra é nossa e eu quero, cara, mergulhar nessa sua história aqui pra gente falar pra turma como é que foi a trajetória do Renan. Às vezes o cara olha hoje, o Renan, pós-doutor, leio o livro dele, pô, tá bombando na advocacia, tem escritório bacana, 15 advogados trabalhando lá, um monte de processo grande. Escritórios no Rio e Brasília? Rio, São Paulo, Amazonas, Cuiabá e Brasília. Olha aí, ó. Rio, São Paulo, Amazonas, Cuiabá e Brasília. Um monte de escritório no Brasil inteiro. Como é que é a história desse cara? Como é que ele começou? De onde é que ele veio? Como é que foi essa expansão? Como é que ele pensa? Minha ideia aqui é essa. Mas já queria começar desse boom aí. Como assim esse monte de escritório, estrutura física em todo canto, o povo é contratado, é parceiro. Qual foi a ideia de expandir tanto? Como é que é gerir esse negócio inteiro? Já começa por essa bomba aí, cara. Fiquei assustado com isso. Na verdade, tudo começou de um sonho que eu não imaginei que viveria, é viver da advocacia, né? Eu sou de uma família de pessoas simples, do interior do Amazonas, sou amazonense, portanto, e minha mãe e meu pai, pessoas simples, e o que me sobrava de opção era realmente o estudo. E mergulhei, enfim, atrás disso. Parte do currículo realmente é o que está ali, já tem até algumas novidades, que depois eu até posso te comentar, meu amigo. Mas tudo começou por 10 anos que eu passei no Arruda Alvim, fui sócio lá por 10 anos. Um escritório muito grande, de um querido professor, o professor José Manuel de Arruda Alvim, que não está mais entre nós, que me ensinou muito. Lá eu pude aprender a lidar com grandes causas, com grandes clientes, buscar o resultado dentro das 4 linhas, que é, acho que, o principal fundamento hoje para uma advocacia de solidez, né? E depois de lá eu resolvi sair. E quando eu saí, eu resolvi montar o meu próprio projeto, né? Conversei com o professor Alvim à época, foi ótimo, ele me permitiu sair bem, sair tranquilo, podendo voltar à minha velha casa. De vez em quando eu vou lá e me sinto em casa novamente, mas montei meu próprio projeto com pessoas que eu confiava. E comecei em São Paulo. Então, a primeira unidade foi em São Paulo, projeto pequeno, mas com a ideia de atuar realmente em causas especiais. Já saiu montando seu escritório, sua estrutura, ou
Ou saiu advogando em casa, reunindo cliente em coworking, ou já saiu e meteu a banca de vez? Como é que foi esse movimento aí? Como foram 10 anos lá, plantando muito relacionamento, não só com o judiciário, mas também com clientes, quando eu saí de lá, eu já saí com uma estrutura de clientes montada. Então, realmente, eu já saí, comprei a sala e montei a sala imediatamente. Coisa de alguns meses depois do Arruda Alvim, um espetáculo de vida que nós tivemos lá, nasce um novo espetáculo de vida que é o Tamay Advogados. Muito legal. Já com essa ideia, com alguns clientes que nos acompanharam de modo muito tranquilo, né? Então, a primeira unidade nasce, ela começa em meados da pandemia, 2020. Que legal. Foi uma coisa assim, até impensável, mas temos que ir. Eu falei, vamos, é um sonho, vamos fazer. E foi, né? E de fato, esse primeiro ano... Renan, não assusta não. O tá povo tranquilo. Aqui é... A festa. Tá tendo aqui, pessoal, nós estamos fazendo uma sessão fotográfica com todo o time e sempre que um advogado novo e bom passa a caminhar com a gente, a turma comemora demais. Então, coisa se vocês boa. escutaram isso aí, foi isso. Isso é muito bom, viu? Eu acho que eu tinha que implementar isso no Tamay Advogados. Gostei. Mas para continuar o que você me perguntou, meu amigo, então, em 2020 a gente nasce com estrutura pequena, nós éramos 3 pessoas só. Eu e mais 2 sócios que me acompanham até hoje como sócios patrimoniais no escritório. Foram meus alunos e pessoas muito confiáveis. O escritório nasce, começa, ganha força e a gente começa a expandir então para a primeira unidade, meados de 2021 para quase 22, que foi em Manaus. Evidentemente porque eu sou amazonense, então com muitas causas lá, com um bom relacionamento no judiciário e nos demais poderes, nasce então a unidade de Manaus. Depois da unidade de Manaus, meados de 21 para 22 praticamente, vem então a próxima unidade, que foi uma unidade pujante, que foi a unidade de Cuiabá, Mato Grosso. Irmão, uma pergunta, por que essa expansão? Porque era estratégico estar posicionado fisicamente em Manaus? Assim, era um novo nicho que você estava atendendo lá? Era o mesmo nicho, mas marcando uma posição mais forte? Por que essa... Essa é a pergunta que já me fizeram algumas vezes. A primeira resposta que eu posso dar antes da profissional é porque eu sou amazonense. Eu não poderia deixar de ter um escritório na minha terra. Essa é a resposta pessoal, mas a profissional não, é outra. É porque realmente muitas causas começaram a surgir de lá. Muito legal. Tendo em vista a atuação que eu vinha tendo já nos tribunais superiores, na época do escritório anterior, do Arruda Alvim, muitos colegas advogados e até clientes nos procuravam. E eu estava em São Paulo, eu não tinha estrutura em Manaus. E como é que eu poderia atender com qualidade esse público? Não, tinha que ter uma estrutura em Manaus. Então, nós montamos isso a partir de um cenário de procura dos clientes. Sempre nasce essa expansão por necessidade dos clientes que começam a demonstrar um interesse no trabalho. E a gente, então, expande por isso. Então, Manaus foi um exemplo claro disso. Fantástico. Né? E aí, Cuiabá? Aí, Cuiabá foi a mesma coisa. Cuiabá, o agro, enfim, uma potência não só nacional, mundial, né? E eu comecei a ter alguma relação já com vários advogados, que foram meus alunos até do próprio Mato Grosso. Quanto tempo de docência já? A docência, eu comecei a dar aula não em mestrado e doutorado, eu estou há 12 anos nisso, mas... Mestrado e doutorado está dando aula há 12 anos? 12 anos, isso. E graduação, eu comecei assim que terminei a especialização, então estou falando de 2009. Ixi, bastante tempo. É, bastante tempo. Estamos falando aí de quase 15... 16 anos. 16 anos. 16 anos, então tem um tempo já. E antes disso eu dei aula para cursinho também. Comecei a dar aula em 2007. Foi ali que eu comecei a docência, realmente, 2007. Muito legal, cara. Foi por aí. E aí montou o escritório de Cuiabá. Isso, aí montei o escritório de Cuiabá, começou tímido, com algumas poucas causas, enfim, alguns clientes. E à medida que eu comecei a ter um relacionamento com o Mato Grosso, e comecei a dar aula lá também, para algumas autoridades, em projetos que a gente tem, no programa de mestrado, doutorado, palestras livres, a gente começou a ter um relacionamento também mais próximo das autoridades, que começaram a ver o nosso trabalho, né? Sempre com aquela mesma ideia, buscar o resultado dentro das 4 linhas, dentro do campo. E isso começou a tomar uma certa repercussão lá, em Cuiabá. Então, meados de 22 para 23, Cuiabá se fortalece realmente como uma unidade firme, que hoje é praticamente quase igual à unidade de São Paulo e de Manaus, que são as 3 mais fortes até hoje. Né? Sim. Depois disso, vem o próximo passo, que é Brasília, é natural. Então, em meados de 23 para 24, Brasília, que já era uma naturalidade, eu vim aqui com frequência semanal para despachar com os ministros, desembargadores do TRE. Desde a época do outro escritório. Desde a época do outro escritório. Então, estamos falando aí de quase 18 anos de estada frequente aqui em Brasília, né? E, enfim,
Isso começou a se tornar muito mais comum. E esses estados e outros estados do Brasil começavam a demandar causas aqui, né, em Brasília. Então, eu resolvi por bem montar uma estrutura ainda que pequena aqui também. E comecei a me cercar de profissionais, advogados e advogadas altamente habilitados e qualificados daqui de Brasília, com quem eu comecei a fazer parcerias, né, e montar times para trabalhar nos tribunais superiores. Mais ou menos assim que a coisa aqui se estabeleceu. E, por fim, vem o Rio de Janeiro por uma necessidade também de clientes, né? O Rio de Janeiro não era uma ideia. Em meados de 24 para 25 já, agora, o Rio de Janeiro nasce como uma possibilidade porque um grande cliente, que é do mercado de energia, gás e petróleo, entendeu que nós podíamos ajudá-los em algumas demandas. E no início a ideia não era montar nada lá, era atender e, enfim, ir sentindo, né, a necessidade do cliente. Como isso tornou-se algo bastante considerável, eu falei, não, a gente pode ter uma unidade para atender ainda melhor no Rio de Janeiro. Então a gente monta também uma unidade no Rio de Janeiro e essas unidades todas são sempre pensadas de modo estratégico e cuidadoso. São poucas pessoas, poucos advogados, né, com a ideia de ser realmente um escritório não grande em tamanho, mas sim potencialmente grande na estratégia e na atuação. Muito legal, cara. Muito legal. Puta trajetória. E agora me conta aqui, você fez tudo isso, 10 anos no Alvin, essa abertura insana de escritórios, tudo isso acumulando com a docência e a pesquisa acadêmica. Como é que foi esse negócio? Já saiu logo da graduação, já emendou no mestrado. São 2 mestrados? São 2 mestrados, na verdade, e 3 doutorados. O último não está nem no currículo atualizado, depois eu até posso te comentar. Tá São doido, 2 mestrados e 3 doutorados. E que horas que dorme? Sempre dá um jeito de dormir. Dorme pouco, é verdade, dorme pouco, mas dá pra fazer. Vamos contar essa história acadêmica, que eu acho que é legal, né? Muita gente tem esse negócio, pô, faço, não faço. Faço mestrado profissional, eu faço mestrado acadêmico. Pô, qual que é o ganho disso para minha carreira? Pô, tenho mestrado já, tenho doutorado. Pô, qual que é o ganho que eu vou ter para minha carreira? Vai ser um pós-doc. Levando em consideração o trampo que vai ser. Então, vamos falar desse negócio? Vamos falar. No final, eu até vou dizer minha opinião muito sincera, e se eu esquecer, você pode me cobrar, irmão? Tá. Do porquê a academia, ela, quando bem planejada, casa completamente com a advocacia. Então, eu tenho isso muito claro, tanto que os meus sócios, praticamente todos eles, se não são doutores, estão fazendo doutorado. São poucos os que no nosso escritório não têm formação acadêmica. Dos 15? São poucos que não têm. Praticamente nenhum. 90% deles hoje já são mestres, doutorandos e já tem vários doutores, enfim. É uma coisa que o escritório incentiva, assim? Sim, sim. Muito Temos legal. política de incentivo efetivo nesse sentido. Muito Mas legal. a trajetória que você me perguntou, assim, eu sempre fui um inquieto, enfim, no sentido de estudar, pesquisar. Nunca fui o primeiro da classe, sendo bem franco. Também não era o último. Você tem cara de ser o primeiro. Rapaz... Cara, esse cara é nerd demais. Fecha todas as portas. Você tem cara, você tem essa... tem cara. A cara, que bom que a cara leva para esse caminho. Mas assim, não era o primeiro da classe, mas também não era o último. Sempre foi alguém curioso, né? Curioso, mas muito preocupado com a prática e a realidade. A academia nasce como um sonho. Então eu começo especialização na Federal do Rio Grande do Sul. Logo que termino a graduação, imediatamente. Estava lá no Rio Grande do Sul, faço a especialização na Universidade Federal e antes de terminá-la eu faço a seleção para o mestrado da Unicinos à época. O professor Ovídio Araújo Batista da Silva, um grande processualista que foi meu orientador até, estava na Unicinos e eu queria pesquisar com ele, então fui atrás dele. E antes de terminar a especialização. Isso lá no escritório do Arruda Alvim. Um pouquinho antes de chegar um pouquinho antes de chegar no Arruda Alvim. Estamos falando em meados de 2007. 2007, 2008. O Arruda Alvim na minha vida entrou em 2013. Na minha vida ele entrou em 2013. 2012 para 13. Bom, então termino a especialização no meio do mestrado e enquanto eu fazia o primeiro mestrado da Unicinos, surge a oportunidade, por meio de bolsa também, de fazer o segundo mestrado na PUC de Minas, no que a gente chama de cotutela, que são 2 estudos conjuntos com dupla titulação. Então eu me habilitei à época e fiz os 2 em conjunto. Então eu ficava no Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Ficava nessa ponte. Terminei os 2 mestrados, falei, vou pro doutorado. De imediato, emendei, não pensei em nada, eu só emendei. Eu gosto de fazer essa pergunta, o que você acha de emendar? Tem gente que fala, tem opinião para tudo. Tem. Eu entrevistei uma amiga aqui, falou, André, eu gosto de dar um timing,
pensar, tal, e depois fazer. Eu já recebi pessoas que falam, André, se tiver fôlego, vai. Tem aquelas pessoas que vão dar o time e dão o time da vida inteira, nunca mais volta. Tem aquelas que dão time e voltam. E voltam, né? Como é o caso dessa advogada, agora está fazendo, inclusive, mestrado não, está fazendo doutorado na USP, pesquisando em acordos, enfim, tá até com o Vinícius Vasconcelos, que é um parceiro nosso aqui. Mas e daí? O que você acha? Emenda, não emenda? É uma coisa particular? Não tem opinião sobre isso? Não, eu tenho opinião sobre isso, mas é opinião a partir da minha lente de vida, né? Eu acho que, no meu caso, me conhecendo, melhor fazer logo tudo, para depois me concentrar de uma vez por todas na advocacia. Fantástico. Porque senão eu vou estar concentrado em várias coisas. E isso me tiraria do foco que eu imaginava que queria ter, que é realmente ser advogado e lutar para fazer da minha advocacia uma advocacia diferente. Muito bom. Então, assim, por isso que eu resolvi fazer tudo de uma vez. Eu vou logo fazer, me concentro só na academia, faço uma advocacia nesse período um pouco mais simples e de aprender realmente como fazer, e depois disso, quando eu estiver formado, eu lanço um projeto que, na época, eu não sabia se ia dar certo. Então, foi isso, né? E aí, emendei para o doutorado de uma vez, na PUC do Rio Grande do Sul, à época, e também apareceu a mesma possibilidade de fazer um doutorado em cotutela com a Universidade de Pavia, na Itália. Então, lá no Rio Grande do Sul, na PUC, quem me orientou foi o professor Tessainer, com quem eu escrevo até vários livros, Teoria Geral do Processo, Pressupostos Processuais. O italianinho tá afiado? Mais ou menos, parla um pouco. Parla um pouco. E aí, neste meio caminho, eu tive a oportunidade de conhecer o professor Michele Tarufo, que é, enfim, uma super referência mundial, pena que não está mais conosco nesse plano, né? Mas ele me recebeu na Itália, fui o seu último orientando de doutorado na época, em cotutela. Que legal. Tive com ele, depois ele se aposentou, foi para Girona, na Espanha, né? E fiz os 2 doutorados em conjunto. Terminei, ainda não satisfeito, nessa época eu já estava no Arruda Alvim, né? Estamos falando aí de meados de 13, 14. Finalzinho do doutorado já estava lá. Exatamente, já estava no Arruda Alvim. E aí eu começo o pós-doutorado ano seguinte com o professor Jorge Miranda, em Lisboa. Então eu faço... Grande professor Jorge Miranda também me recebeu, assim, carinhosamente. Estive com ele em várias oportunidades, na própria universidade dando aula. Pesquisei com ele, terminei o pós-doutorado. E voltando um pouquinho no tempo, assim que eu terminei o doutorado, em meados de 14, eu já comecei a dar aula no programa de mestrado e doutorado da FADISP, onde eu estou até hoje, né? Então estamos falando aí de 24, de 2014 a 25, são 11 para 12 anos praticamente, dando aula já no mestrado e doutorado. Então estou lá desde a defesa do doutorado. Defendi no mês seguinte eu já estava dando aula lá. Muito e aí legal. Foi essa batalha. Terminei o pós-doutorado e aí falei, acho que vou parar. Não me contive. Depois de 10 anos de ter terminado o doutorado, em 2014, em 2024, eu defendo o meu 3º doutorado em Salamanca, com a tese Ativismo Judicial Colaborativo, Coparticipativo e Dialogal, que está sendo publicado pela RT agora, inclusive. No momento que esse é o tema do momento, né? Exatamente isso. Então, não satisfeito, em 2024 eu defendo. Eu me matriculei em 2022, como já era doutor, não precisava mais fazer as disciplinas. Muito bom. Escrevi a tese, em 24 eu defendi lá em Salamanca. Muito Essa é a legal. Trajetória acadêmica. E me conta um negócio. Como é que foi ingressar no escritório como Arruda Alvim ali? Te ligaram? Foi um amigo? Não. Como é que é o negócio desse? Eu fui atrás. Como na minha vida nada chegou facilmente, e tudo bem, muito bom que tenha sido assim, eu sempre fui atrás. Eu acredito muito na vontade de Deus e sei que Ele tem caminhos dos quais nem sei quais são ainda para mim, mas sei que Ele sempre me ajudou e vai continuar me ajudando, mas eu também faço a minha parte. Eu então procurei à época pelo Facebook, olha só, eu fazendo doutorado ainda, pelo Facebook eu procurei o professor Eduardo Arruda Alvim, filho do professor José Manuel de Arruda Alvim, com quem eu inclusive dou aula até hoje na FADISP, dividindo várias disciplinas. É meu amigo, admiro muito o trabalho dele, somos amigos e irmãos até hoje e vamos continuar possivelmente assim pela vida toda. Por isso que eu digo que a família Arruda Alvim tem um espaço especial no meu coração. E nunca vou dizer o contrário, porque realmente sou muito grato a todos eles. Então eu mandei uma mensagem por Facebook para o Eduardo, em meados de 2012, praticamente quase 2013. Mandei para ele meu currículo e alguns livros que eu tinha publicado naquela época. E disse que pretendia voltar para São Paulo. Eu tinha passado um período em São Paulo antes de ir para o Sul, né? Então,
E ele prontamente disse, Renan, venha fazer uma entrevista no escritório. E eu fui. E lá fiz a entrevista, comecei como empregado, depois fui associado ao escritório, me tornei sócio, enfim. E foi essa história bonita que nós tivemos. Foi assim. Cara, que legal, irmão. Puta assim, trajetória. Irmão. Foi assim. Sensacional a trajetória. Eu acho que é legal isso aqui, porque muitas vezes as pessoas só olham o resultado. E tem pouco interesse em saber o processo, né? Olha lá, o professor. Cara, como o professor Renan sabe das coisas. Cara, ele sabe os negócios de cabeça. Nossa, olha lá o professor Renan fazendo uma viagem lá com a família. Então, é muito legal olhar e falar, peraí, cara, tem 20 anos de batalha aqui, com buscando oportunidades, buscando capacitação. Isso é sensacional. Agora, te lembrando sobre a questão acadêmica. Você é o cara, irmão, lembrou bem. E aí vem uma outra faceta da vida que foi muito, muito positiva para mim. Eu tive a felicidade, em dado momento, de estudar com pessoas que não só tiveram muito mais vivência do que eu, muito mais experiência do que eu, mas me deram muito. Me deram oportunidades que certamente poucos tiveram na minha época e que eu tento dar hoje para muitas pessoas que estão próximas. E eu percebi, olhando para os mais antigos, que estão há mais tempo no mercado, o professor Arruda Alvim era um exemplo, e há outros tantos, que a advocacia, ela não depende realmente da academia, e nem a academia da advocacia. Mas as duas juntas entregam algo que é especial. Um advogado que estuda, que se aperfeiçoa, que faz uma especialização, que faz um mestrado, que faz um doutorado, ele certamente vai estar afiado, não só com os temas que aqui no país ocorrem recorrentemente, mas com aquilo que acontece fora daqui e que pode ser utilizado nas causas. Pode preparar, por exemplo, não só uma boa petição, mas uma boa tese, que talvez com a falta do estudo especializado, certamente não teria condições de fazê-lo. E a mesma coisa vale para o trabalho da consultoria. À medida que você se especializa mais e mais, a advocacia vai se tornando, a meu juízo, mais refinada. E isso lhe permite entrar em uma parte do mercado, se é que eu posso chamar assim, né, absolutamente distinto da grande maioria. Por quê? Porque você está trabalhando com um profissional altamente especializado, altamente técnico. Se você é um processualista, por exemplo, entende de nulidades, fantástico. Certamente tudo que tiver relacionado a nulidades, você pode ser consultado, você pode ser contratado, você pode ser certamente um agente que muda até o curso de um processo, com base em uma teoria de nulidade nova, por exemplo, que se investiga na Itália, na França, na Alemanha, e que pode ser trazido para cá. Isso, se você não estiver em busca disso, certamente você não vai ter. Então, me parece que a advocacia, quando reforçada com a academia, ela se torna mais assertiva. Não que o advogado não especializado não seja, mas talvez não tenha as mesmas qualidades e as mesmas condições de refinar essa advocacia e de trazer coisas até às vezes inovadoras. E da mesma forma o inverso existe. O só professor e não advogado perde muito um senso de realidade. Ele se afunda, talvez, infelizmente, nas teorias e não vive aquilo que acontece aqui do lado de fora. Não coloca a barriga no balcão, como se diz, para ver de verdade como as teorias podem ser ou não aplicáveis. E isso faz toda a diferença também para um profissional qualificado. Cara, eu acho que uma coisa curiosa aqui, e eu queria te escutar sobre isso, essa diferença, e eu sei que você faz isso de maneira muito estratégica, inteligente, essa diferença do contencioso e do consultivo. O que eu vejo? A maioria das pessoas que dão pareceres, normalmente tem um consultivo mais forte do que o contencioso. Sim. Eu não sei exatamente o porquê, mas eu queria te escutar sobre essa questão. Qual que é a diferença? Um movimento atrapalha o outro? O fato de você estar no contencioso minimiza o valor da sua consulta, no sentido, mas, pô, eu tô no contencioso aqui, tá sustentando tal tese, ou inviabiliza que você use determinada tese numa posição ou na outra?
Só pra gente entender a diferença desses dois tipos de advocacia, queria te ouvir sobre essa questão, cara. Perfeito. Eu vivi bastante, não só a transição, mas uma e outra de outro modo. E hoje eu consigo transitar nas duas, mas realmente uma impacta na outra. Eu comecei, na verdade, muito mais com a advocacia consultiva, né? Então, quando eu saí da academia, é natural que eu tenha muito mais habilidade pelo preparo técnico refinado e de alta complexidade com os movimentos de consultoria. Então, a elaboração de pareceres e, enfim, opiniões legais, que geralmente é o que acontece com a advocacia consultiva. Então, a advocacia consultiva ela é focada efetivamente em pensar alternativas técnico-jurídicas que permitam a busca de uma solução específica em determinado caso. Isso não pressupõe tão somente a importância dos fatos e provas, mas também, ou provas, né? Mas pressupõe sim o conhecimento de teorias que te permitam chegar àquela solução. Então, a advocacia consultiva do parecerista, que é o que eu faço ainda hoje também, vou lhe falar até depois disso, dessa simbiose possível, ela é uma advocacia muito menos prática, muito mais teórica, mas sim, com base prática necessária para apresentar uma solução. Então, ela é uma advocacia diferente, por isso ela é consultiva, realmente. A consultoria ela tem essa característica. A advocacia, enfim, efetivamente estratégica, e essa advocacia de combate, que é o que nós ainda temos, de certo modo, no Brasil, ela de fato não se preocupa tanto, se necessário, com as teses. Ela se preocupa muito mais com a solução, né? Então, muito mais com a jurisprudência dos tribunais, muito mais com a forma que os precedentes estão sendo encarados, como é que eu posso aplicar determinado precedente ou não, ou distingui-lo em determinado caso. Então, aqui nós estamos falando de mundos diferentes, né? A advocacia, o contencioso, evidentemente busca essa estrutura muito mais prática. A consultoria dos pareceres é muito mais teórica, que também tem como qualidade também o conteúdo prático, mas o foco é outro. Então são mundos diferentes. E no nosso caso lá, eu comecei como consultor no escritório, depois me tornei advogado, depois de ter me tornado sócio no escritório anterior, eu então abracei muito mais os dois mundos e me tornei mais advogado em dado momento do que consultor, né? No final legal. Já. E aí você começa a sopesar, de fato, meu irmão, o que você disse é muito verdade. Se eu dou um parecer com determinada tese, é muito difícil que eu possa dar um parecer de modo contrário àquela tese. Porque, ainda que seja no contencioso. Por quê? Porque eu aí enfraqueço aquilo que eu estou absolutamente plantando no consultivo. Fantástico. Por isso, hoje, não só hoje, mas desde sempre, eu aprendi, né, com o professor Arruda Alvim, um grande mestre, a consultoria ela tem que ser muito bem pensada. É melhor dizer não do que sim, quando você não tem certeza do que vai dizer. Porque isso pode lhe impedir, por exemplo, de entrar em uma grande causa, uma causa importante, em um processo que, em um outro momento da sua vida, pode ser importante. Não só financeiramente, mas em outro sentido, importante por outras razões, inclusive. Então você tem que pensar muito bem. Por isso que geralmente aquilo que nós colocamos no livro é aquilo que nós devemos seguir. E se um dia eu preciso mudar esta opinião, que haja congruência, que eu mude também aquilo que eu penso como autor, para poder sustentar isso no plano da advocacia. Porque uma coisa que não dá é a incongruência entre os dois mundos. Muito bom, muito bom, muito bom. Agora uma curiosidade, cara. Veja, hoje em dia nosso público já é bem amplo, mas nós nascemos, Renan, na advocacia criminal, nós nascemos sendo um ecossistema de soluções para advocacia. Soluções para capacitar a equipe, soluções para construção de reputação, soluções para desenvolvimento técnico, solução de otimização de tempo com busca jurisprudencial, antigamente com ferramentas, buscadores que a gente tinha hoje em dia com IA, etc e tal. Por que eu estou falando isso? Você advogando no penal tradicional, você não tem acesso a big empresas. Claro. Sabe? Você não atende big empresas. Uma pequena fatia do penal econômico atende em circunstâncias pontuais, em operações específicas. Mas não é o dia a dia do criminalista trabalhar com grandes empresas. E eu queria te perguntar sobre isso, aproveitar a sua experiência. Pô, você acabou de comentar que atendo uma empresa de energia e gás. Um negócio completamente fora da realidade do advogado, do criminal especificamente.
Tô dando esse contexto para fazer a seguinte pergunta. Qual que é a diferença de tratar de uma grande empresa como essa? Você trata com o quê? Com o jurídico da empresa? Tem o jurídico interno e você é o jurídico externo? Tem o jurídico tradicional e você é o estratégico? Divide o trabalho? Como é que cobra? Time sheet, tem aquele negócio, liga lá, por 10 minutos com o doutor Renan, é tantos R$ 1.000. Conta pra gente como é que é advogar para grandes empresas assim, como empresa de energia, de gás, uma coisa assim muito grande. Perfeito. Na verdade, claro, o mundo do direito penal, do processo penal, completamente diferente do mundo civil em geral, até do mundo empresarial, né? São modos diferentes de conviver com o direito aqui. Sim. E mais acho, como muito bem disseste, meu irmão André, que de fato há sinergia em alguns momentos, né? Você vai ver lá no direito penal, os crimes de colarinho branco, o direito penal econômico e outros cantos que sim, os penalistas eles vão estar em contato com grandes corporações. No nosso mundo aqui, voltando para a pergunta, hoje nós temos 2 tipos de advocacia lá no escritório. Temos a advocacia que nós chamamos de partido de grandes empresas, e nós temos algumas grandes empresas como clientes. Temos empresas do setor de logística, gás, petróleo, energia. Temos lá empresas do ramo de alimentos, grande também. Temos banco, não muitos, pouco, um banco especificamente que a gente atende. Então a gente tem vários segmentos, né? Até do agro também, grandes tradings do agronegócio, a gente também tem como clientes lá. Essas empresas, elas funcionam numa outra lógica, então esse é um ponto do escritório. E nós temos do outro lado, eu vou falar já delas, mas só para diferenciar, também o atendimento não às empresas, mas a grandes empresários, a pessoas físicas. Pessoas físicas ou empresas que não são gigantes, mas que têm demandas importantes. Entendi. E nós temos também esse núcleo, que é um outro núcleo, né? Então, o escritório está dividido dessa forma. Em relação às gigantes, como é que funciona o trato? Geralmente, nós somos procurados ou indicados por uma outra empresa com quem nós já trabalhamos, por alguma razão específica, ou porque teve uma boa tratativa em determinado caso, ou porque gostou da forma que nós trabalhamos, ou porque deu resultado. Enfim, há várias razões. E essas empresas nos procuram, geralmente quem procura ou é o diretor jurídico ou é o gerente jurídico. E eles então tratam com a gente, porque o nosso perfil de escritório é esse, não é massa, né? Então eles tratam com a gente de casos estratégicos dessas grandes companhias. Entendi. Que são casos que eles terceirizam. Então nesse particular nós fechamos um contrato guarda-chuva e nesse contrato guarda-chuva tem uma previsão na forma de recebimento. O timesheet é uma delas, a gente não tem praticado. Nós praticamos um valor mensal por demanda estratégica e percentuais, gaps de êxito, caso nós tenhamos. Ganhamos na sentença, um êxito. Ganhamos na apelação, um êxito. Ganhamos no STJ, um êxito. No Supremo, um êxito. Trânsito em julgado, um êxito. Então tem toda uma estrutura que nós ali vamos fazendo com os clientes que nós temos. Tem quem faça com timesheet, eu respeito plenamente, acho que é um modelo absolutamente sustentável, mas a gente prefere não cobrar do cliente por uma ligação e nem por uma reunião. Preferimos cobrar do cliente por realmente trabalhar no caso dele. A nossa ideia não é ganhar com consulta. A nossa ideia é ganhar, primeiro, se nós formos trabalhar, e segundo, se o cliente ganhar. Essa é a premissa. Cara, sensacional. Agora eu queria entrar no tema, cara, que também é uma dor aqui dos advogados. Veja, a gente tem várias imersões aqui, né? Que são programas de aprofundamento técnico e relacional. É isso e nada mais. Então a gente recebe 40 advogados, antigamente era em restaurantes, hoje em dia na nossa estrutura própria. Recebemos lá os advogados, convidamos um timaço para trabalhar tecnicamente temas importantes e buscamos selecionar um time de participantes num nível legal para que a discussão fique no nível mais alto possível e participantes que vão colaborar uns com os outros, permitindo que dali saiam negócios. Claro. E dali já saíram, cara, sociedades. Até teve uma que foi uma advogada do Rio de Janeiro e um advogado do Mato Grosso. Se conheceram lá, viraram sócios. Poxa, que legal. Uma coisa, por uma questão específica. Por que eu tô falando isso? Por conta do seguinte, uma dessas imersões que a gente tem é a imersão em tribunais superiores, focada na advocacia criminal. E eu sei que vocês têm um projeto lá, que é o Instituto Twitter, que você coordena ali, depois você me dá esse panorama como é que funciona certinho, e eu sei que lá tem programas voltados
para cortes superiores, tal, numa perspectiva mais abrangente, né? Para quem quer atuar nas cortes superiores como um todo. Claro. E um dos grandes desafios do criminalista aqui, que vem fazer algum curso com a gente, alguma coisa, alguma imersão, é o quê? Isso aqui, ó. É isso aqui, né, abençoado? Você não conhece processo civil. E ele ficou a faculdade inteira estudando processo penal, direito penal, legislação extravagante e tal. E aí, quando ele começa a atuar nas cortes superiores, ele fala, nossa, não sei nada de processo civil. Mas não sabe nada mesmo, assim, perdido. E não conhece, muitas vezes, o regimento interno. E aí ele descobre que para atuar nas cortes superiores é processo civil, regimento interno dos tribunais, e é isso. E eu queria, a partir da sua experiência lá no Instituto ITA, ministrando aulas em tanto tempo, queria dar para o advogado aqui algumas, assim, a base, dentro do que for possível, do processo civil para atuar nas cortes superiores. Pô, André, lá no Instituto ITA, eu vejo assim que as principais dificuldades dos alunos estão aqui, ó. E aí a gente tem que dar aquela desenhada, dar essa base para ele começar a entender essa atuação e tal. Queria te ouvir sobre essa questão aí. Perfeito. O Instituto é um movimento extraordinário, do qual eu comecei a fazer parte há menos de um ano, quase um ano já. Legal. Instituto incrível, nasce com um objetivo muito claro de construir conhecimento sólido, com responsabilidade e considerando a técnica, a boa técnica. Então, fantástico. O Instituto se funda desta forma. Muito legal. Eu lá funciono como coordenador de alguns cursos, mais especificamente de direito processual, evidentemente onde eu estou há certo tempo já, né, trabalhando com processo. E nós temos lá, por exemplo, 2 cursos extraordinários. São cursos de formação de precedentes. Então, o nome dos cursos basicamente são parecidos. É Construindo Precedentes, o domínio dos precedentes, no STJ e da mesma forma no Supremo. E esses 2 cursos lá, por exemplo, eles estão preocupados nessa sinergia de técnica, teoria importante, mas não só teoria, e efetiva prática. Lá, por exemplo, nós nos preocupamos muito em entender regimento interno, de que modo a inteligência artificial tem certamente influído na advocacia dos tribunais superiores. Muito legal. De que modo eu preparo um recurso tentando escapar da inadmissibilidade ou da aplicação de súmulas restritivas realizadas pela IA, né? E depois disso, em ultrapassando estes requisitos, como é que eu cuido bem de um processo no Supremo Tribunal Federal ou no STJ para que ele possa ser julgado no seu mérito? E aí nós nos preocupamos ali, nos cursos, realmente, em estudar e investigar com seriedade estratégias que me permitam ser ouvido, que vão desde uma excelente peça de memorial, pequeno, curto, objetivo, mas também de como abordar os 5 ministros que vão julgar, por exemplo, o caso. Muito bom. Qual é a postura dos ministros? Os ministros são ministros que consideram muito mais o direito posto ou não? São ministros que consideram a interpretação dos tribunais? São ministros que consideram a leitura da sociedade atual ou não? Então, é fazer realmente um estudo do conjunto que vai julgar aquele caso. E a partir disso, de que modo eu faço uma boa abordagem em um despacho presencial ou ainda telepresencial? De que modo eu faço uma boa sustentação oral? Isso vocês têm uma prática fantástica no direito penal. Sim. Gigantes que eu acompanho, que já passaram por aqui, são tribunos de outro planeta. É verdade. Eu sei disso. Então, irmão, é mais ou menos essa a ideia que nós temos lá. Isso se traz muito da experiência que eu e o Rodrigo, nosso querido irmão Rodrigo, né, temos nos tribunais superiores, essa atuação que a gente já vem fazendo há bastante tempo. Então, tanto eu como o Rodrigo somos coordenadores dos 2 cursos, né, que já estão na sua 2ª edição e indo possivelmente para a 3ª edição já no que vem, e com cursos in company que estão sendo também buscados pelas empresas interessadas, porque realmente a ideia é difundir conhecimento sério, conhecimento científico profundo, com responsabilidade. Essa é a ideia lá. Sensacional, cara. Sensacional. E eu vejo muito isso aqui. E falando de processo civil, assim, ó. Sei que não tem como a gente entrar na perspectiva técnica. Mas para o advogado que está nos escutando, ele fala assim, André, eu só vou até a apelação. Passou da apelação, eu estou perdido. Qual que é a base do processo civil? Assim, ó, vai começar por aqui, amigo. Tá aqui no livro do Renan Tamay. Tá aqui no livro do Renan Tamay. Você vai ler a partir do capítulo tal. Aqui, ó. A
a partir do capítulo tal. Qual capítulo que o nosso colega vai ler, querendo começar a se aprofundar na atuação dos tribunais superiores? Pois bem, enquanto eu vou folheando o livro aqui, até para quem evidentemente tiver o livro, eu diria o seguinte: se é considerando o livro a partir do capítulo 14 dos processos dos tribunais. Daqui para frente, a gente investiga ponto a ponto como os processos são desenvolvidos em cortes colegiadas. Muito bom. Então, assim, antes disso aqui é tudo juízo monocrático, portanto singular. É o juízo de primeiro grau. Qual página aí? A partir da página 387. Pois trate de comprar o livro, viu? Qual que é a editora? Revista dos Tribunais, né? Revista dos Tribunais. Revista dos Tribunais. Exatamente. Então, aqui nesse livro, além dele, hoje é fundamental para a advocacia de tribunais superiores ou tribunais de vértice, que é como eu prefiro chamar, são as cortes formadoras de precedentes. Tribunais? De vértice. De vértice. Que definem de cima para baixo, efetivamente, como o direito é considerado. Essas cortes de vértice, esses tribunais de vértice que são STJ, Supremo, TSE, TST, STM, enfim, são cortes preocupadas com o fato em segundo plano. São cortes preocupadas hoje em formar precedentes que são aptos a serem seguidos, se possível, no país inteiro, por todos os demais graus de jurisdição. Então hoje, por isso o curso lá no ITER, por exemplo, se chama Construindo Precedentes. Porque a ideia hoje de atuação nos tribunais superiores, nas cortes de vértice, realmente é você compreender a formação dos precedentes. Veja, se eu tenho um precedente para aplicar no meu caso, como é que pode eu infelizmente ter ali uma decisão de inadmissibilidade do meu recurso? Eu tenho um precedente em meu favor. É porque possivelmente, infelizmente, entre aspas, eu não preparei bem a minha minuta do recurso especial ou extraordinário considerando aquele precedente. Então esse é o primeiro passo. Da mesma forma, se eu não quero aplicar um precedente no meu processo, eu preciso distinguir o meu caso daquele precedente que não me é positivo, que não me é bom ou que não se adequa ao meu caso. Como é que eu posso permitir que o recurso especial ou extraordinário sejam conhecidos? É porque possivelmente eu não preparei bem, cuidadosamente, o enfrentamento do precedente para afastá-lo, para não aplicá-lo. Então, assim, uma das chaves mestras hoje, certamente é a compreensão do sistema brasileiro de precedentes. Essa é a primeira. Bom. E depois, evidentemente, é o estudo da admissibilidade. Né? Vamos falar de admissibilidade. Só queria pegar um gancho aqui, porque hoje eu gravei aqui com Rodrigo Casimiro, que é chefe de gabinete da ministra do STJ, defensor público do Maranhão, e com a Helena Morgado, que é assessora de um ministro do STJ. Falamos sobre um livro muito especial que você tem que comprar também. O livro se chama Habeas Corpus no STJ. Compra que você não vai se arrepender. Legal. E nós falávamos sobre isso. Porque o advogado, Renan, eu acho que é até legal eles se aprofundar um pouco, mas eu queria rolar essa bola para ti. O advogado às vezes usa os termos julgados, jurisprudência, precedente, decisão, tudo como se fosse a mesma coisa. E aí eles até comentavam aqui, foi bem legal, sobre a importância do refino técnico no despacho. Porque às vezes você chega com um julgado antigo, senta lá para despachar com a assessoria e fala, tem um precedente aqui, um julgado isolado, antigo, isso não é um precedente, isso aqui é uma decisão. Vamos dar uma luz nesse negócio aqui? Vamos lá. E aí você perde toda a credibilidade do que você está defendendo. Se você vai sentar para despachar com um ministro ou uma ministra, são autoridades altamente vividas, altamente experientes, que conhecem não só o direito, mas a vida. E você vai me dizer que um caso isolado é um precedente, você já destrói tudo aquilo que você depois virá a dizer. Perde o valor, porque se você não sabe o que é um precedente, quanto mais saberá o que é o resto. Então, este é um ponto central. O que é, então, precedente? Infelizmente, realmente, na prática jurídica, muitos advogados, inclusive, têm tratado, infelizmente, o precedente como tudo. O precedente não é tudo. O precedente é algo bem específico no nosso país. No nosso país, a realidade do que é o precedente está no artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, o que são precedentes? Precedentes são aqueles que o rol do 927, aqui no Brasil,
diz que são precedentes. Eu não vou nem partir para uma discussão muito mais profunda, porque não é o caso aqui, do que é ou não precedente, não vou entrar aí. Então, dever de casa aqui, de cara, lê o 927. 927. E lá você vai encarar, por exemplo, o que são precedentes para o nosso código, que, portanto, para o nosso sistema. O primeiro inciso trata da ADI, ADC, ADPF e ADO. Então, são precedentes, ou seja, as decisões do Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade, que era direta mesmo, que é a ADO, por omissão, ADC, que é a ação declaratória de constitucionalidade, e a ADPF, arguição do descumprimento de preceito fundamental, são precedentes. Portanto, se eu tenho uma decisão do Supremo Tribunal Federal em ADI, eu sim posso chamar essa decisão de precedente. Se ela foi tomada em colegiado, passada em julgado, com a força da coisa julgada, para quem diz que tem, ou do trânsito em julgado, que é o que eu acho que tem, não coisa julgada, mas no trânsito em julgado, eu tenho um precedente. Então, eu tenho um precedente. Da mesma forma e da mesma sorte que eu tenho um precedente se eu estiver falando de uma súmula vinculante, que é o inciso 2º do 927. Então, eu também tenho um precedente. Se eu estou tratando de um caso que é uma violação a uma estrutura prevista em uma súmula vinculante, eu também tenho um precedente que está sendo aqui descumprido. Então, eu estou falando novamente de um precedente. Próximo inciso. Se eu tenho, por exemplo, um recurso especial repetitivo, agora com a relevância da questão federal, ou um recurso extraordinário, repetitivo, com repercussão geral, ou ainda um IAC, um IRDR, eu também tenho precedente, porque eles também são considerados precedentes. Então, essas decisões produzidas nestes modelos de processo são precedentes. Da mesma forma, se eu tenho uma súmula persuasiva do STJ e do Supremo, que não é vinculante, mas é uma súmula persuasiva, também é considerado um precedente, com grau de eficácia um pouco menor, mais fraca, mas é. E também, por fim, as orientações de plenário e órgãos fracionários dos tribunais de vértice, ou seja, no Superior Tribunal de Justiça, da Corte Especial, e do Supremo Tribunal Federal, uma decisão de plenário, portanto, dos 11 ministros. Né? Então, estamos falando aí de precedentes que são muito claramente destacados pelo Código. Estes de plenário e da Corte Especial do STJ também, para alguns com uma eficácia um pouco mais mutável, mais fraca, mas ainda assim precedentes. Né? Então, tudo que estiver fora deste arcabouço, certamente precedente não é. É alguma outra coisa, mas não precedente. E aí nós vamos chamar de julgado, decisão. Claro, perfeito. Jurisprudência consolidada. Jurisprudência consolidada. Uma jurisprudência, não vou dizer uniforme, porque é muito difícil você ter, mas até vai que uma jurisprudência uniforme, uma posição mais firme do tribunal, mas não precedente, né? Muito bom. Cara, muito legal. Agora eu queria te perguntar uma outra questão. Agora não tem nada a ver com direito. Pô, você tá no shape aqui. Chegou, pô, Renan, tá bem, cara. Tá bem. Como é que faz mestrado, doutorado, pós-doutorado, escritório, um monte de escritório, 15 escritórios, 15 pessoas, um monte de escritório. Viaja pra lá e pra cá e com a saúde em dia, cara. Acho que esse é um desafio da advocacia também, né? Dorme mal, come mal, muito restaurante, café o tempo inteiro. Como é que você administra esse negócio? Cara, e aí aqui não sou eu necessariamente, né? Eu acho que são duas fontes. A minha família sempre me orientou muito bem, minha esposa contribui muito com isso. Né? Cara, se cuida da sua saúde, você tem um menino pequeno de 2 anos e 8 meses, você quer viver para ver o menino, você tem que se cuidar. Então, isso é uma coisa que eu considero muito. E outra educação que eu tive na infância, né, em escolas confessionais, que sempre me ensinaram ali que cuidar do corpo, que é o templo de Deus, enfim, é assim que eu acredito também. Amém. É algo importante, você precisa cuidar do seu corpo, é o que você tem de melhor. Então, hoje eu tenho assim, uma preocupação muito grande. Toda manhã, quando eu vou deixar meu filho na escola, deixo ele ou a mãe deixa, né? Eu vou para a academia, se possível, faço lá meu treino de 40 minutos, 50 minutos, terminou, banho, escritório. E um dia por semana, pelo menos, esse dia vai ser amanhã, quando eu voltar para São Paulo, eu tenho aula de tênis, eu estou fazendo tênis agora. Aê. Entendeu? Então, assim, já joguei basquete, me machuquei, fiz cirurgia de ombro. Eu falei, não, então vamos mudar de esporte, menos agressivo, tênis. Então eu jogo tênis toda semana. Final de semana, quando eu estou na minha casa de campo, por exemplo, com a família, todo domingo, enquanto o menino brinca lá com a babá um pouquinho, eu vou brincar, jogar tênis com meus amigos lá no clube, na casa, lá, a gente tem no condomínio várias quadras, jogamos 2, 3 horas, então eu não deixo de fazer isso. Isso é importante, Não deixo de fazer isso porque honorários, eles vêm e vão. A saúde, ela é finita e acaba. Então se a gente realmente não cuidar dela, para que honorários?
Eu acho que isso é importante, cara, trazer isso pra advocacia, e tô fazendo essa provocação pra ti, porque, cara, é desafiador, mas a gente tem sempre que buscar fazer esse equilíbrio, né? Pô, fazer área acadêmica, foco ali. Pô, trabalhei, é legal, cara. Trabalhei no escritório, busquei crescer, ganhar experiência no escritório. Montei o meu próprio escritório. Então, acho que é legal o pessoal ver isso tudo, mas também tem essa visão para fora do profissional que contribui demais para o profissional, né? Sem dúvida. Vou lhe dizer, me perguntaram até sobre isso uma vez, mas você acha que você não teria chego mais rápido onde chegou se você não cuidasse do seu corpo? Eu falei, talvez, mas eu acho que não. Sinceramente, eu acho que não. Ganharia o quê? 1 ano? 2 anos? Muito marginal, né? O que é isso para uma vida? Eu estou com 41 ainda, tenho uma vida pela frente, se Deus quiser, mais uns 40 anos aí pelo menos. Sendo muito ou mais do que isso. Então, assim, vale a pena correr tanto e perder a saúde, morrer com 65, 70 anos, sendo que dá para fazer algo muito mais longevo? E veja, o interessante da nossa área, né, André, é que a gente pode até se aposentar de outros campos de atuação, como professor, etc. Mas a advocacia, você pode trabalhar até a morte. E possivelmente é o que vai acontecer comigo, porque eu sou apaixonado por isso. Então o esporte é fundamental, o descansar é fundamental, é possível fazer. Arrume um jeito. Vou malhar 2 da manhã, já fiz isso na minha vida. Vamos malhar eu também, você acredita? E vamos malhar 2 da manhã. E tá tudo bem. E é isso, né? Isso é vida. Muito legal, cara, muito legal. Agora eu queria te perguntar uma coisa que nem estava no script aqui, mas eu vi que você é um cara cristão. Sou. Né? Eu também sou crente, a turma que sabe que eu sou crente. Então eu queria te escutar sobre isso também, cara. Pô, eu acho que é um negócio legal, porque conecta também, humaniza o equilíbrio, né? Vida profissional, vida pessoal, vida, saúde, vida espiritual. Cara, queria saber um pouco desse lado espiritual. O que isso representa na sua vida? O que representa aqui nos resultados? O que você atribui disso ao seu sucesso profissional? Queria te ouvir sobre essa questão aí. Eu inclusive começo assim, a dedicatória de todos os meus livros. Não tem um que não tenha isso. Meu Deus, Pai amável e fiel. Depois disso continua. Minha esposa, meu pai, meu filho. Amém. Então assim, eu fui educado em um berço simples, uma família simples, mas uma família que acreditava e acredita até hoje em Deus. Nós somos de uma origem da igreja adventista, né, que guarda o sábado, e portanto eu fui criado nesse enredo. Em dado momento, quando jovem, eu resolvi me rebelar um pouco, como é normal com todo jovem. Todos os jovens. E eu então deixei um pouco de lado, quando bem jovem, não a prática, mas de realmente acreditar talvez naquilo. E depois de um certo tempo eu percebi que eu estava equivocado. E eu então voltei consciente, já não mais ensinado pelos meus pais, não só a frequentar a igreja, mas realmente a participar, né, e estudar a Bíblia. Já li a Bíblia toda pelo menos 5 vezes, enfim, durante um certo período da minha vida, e fazer as meditações, enfim. Então eu entendi que Deus é necessário. A igreja, tem gente que diz que a igreja está dentro de você, eu acredito nisso também, mas eu acho que a igreja funciona como um hospital para a gente. Muito bom. Você chega lá arrebentado de uma semana difícil, com uma série de problemas que às vezes você não consegue resolver. E para mim, no caso, para você, né, para aqueles que acreditam em Deus, Ele pode ajudá-lo a resolver. Ele pode aliviar o seu fardo, que pode até ser pesado para você, mas que para Ele é leve. Então, muitas das derrotas que eu tive derrotas e certamente vou ter até o fim da vida também, todos nós. Sem dúvidas, todos nós. Elas são aliviadas porque naquele momento eu coloco essas minhas grandes dificuldades nas mãos de Deus. Ele me responde às vezes não, o silêncio dele também basta. Enfim, eu realmente não mereço nada do que aqui existe, enfim, na minha vida hoje. Mas Deus me deu muito mais do que eu imaginava fazer ou ter. Como é que eu não vou ser grato a alguém que me deu tudo? Como é que eu não vou seguir a alguém que me deu tudo? Isso é mais do que natural, é necessário, e para mim hoje compreendendo já, mais velho, mais maduro, é essencial. Muito bom. Agora, Renanzão, caminhando até o final, queria saber quantas obras você tem, quais obras são? É muita coisa? É bastante coisa, eu vou tentar ser sintético. Esses dias até a gente foi ver, eu acho que entre
textos individuais e coletivos, eu ultrapasso aí uns 80, 90 textos já. 80? Sem falar nos artigos, que artigos eu não vou considerar, mas mais de textos 80. Publicados em obras coletivas, por exemplo. Livros. Então lá, coautor, Renan Tamay. Isso, ou não coletânea, né? Não estou nem considerando coletânea de artigos, estou considerando livros em que eu sou um dos autores, geralmente 2, 3 autores, 4 no máximo. Entendi. Então assim, meu Deus do céu. Tem bastante coisa. Os mais atuais hoje são o ativismo, que está saindo agora, tem lançamento em breve, o Manual de Direito Processual Civil, eu tenho o Processo Constitucional, eu tenho Coisa Julgada, que está indo para a 3ª edição, eu tenho Pressupostos Processuais e Nulidades no Processo Civil, eu tenho o Teoria Geral do Processo, tenho também Provas no Direito Digital, Penhora de Ativos Digitais, tem mais um monte aí, enfim. Caraca, tem muita coisa. Como é que é para atualizar esses negócios? É uma loucura. É uma loucura. Tem que escolher 3 livros, 4 por ano só, para poder escolher, para poder atualizar. E aí você vai fazendo isso a cada ano, são livros diferentes, né? Então, tem muita coisa aí já produzida, mas acho que tem mais coisas vindo por aí. Galera, fenômeno, isso aqui é um fenômeno, papo sensacional. Meu irmão, caminhando pro final, queria te ouvir. Claro, irmão. Recomendação final pra turma aqui, se pudesse deixar um recado pra nossa audiência, um recado que você gostaria de receber, claro, de ter recebido em alguma fase da sua vida, da advocacia, o que você deixaria de recado pra turma aí? Então eu vou falar pra eles. Pra eles. Tá bem. O que eu diria pra vocês, meus amigos, aquilo que eu gostaria de ter ouvido. Primeiro, continue sempre. Nunca desista. As dificuldades na advocacia, na docência, na academia vão vir. Passemos por elas. Segundo, especialize-se sempre. Não se acomode, não pare. Terminei o mestrado, o doutorado. Continue estudando. Sempre vão haver novas teses, novos temas, novas formas de julgar, que certamente vão exigir de quem quer estar em uma advocacia diferenciada, que se conheça e conheça bem. Outra dica fundamental que eu gostaria que tivessem me dado, além de se especializar, foquem efetivamente naquele tipo de atuação, de causa e estilo de advocacia que se busca fazer. Não adianta tentar fazer todo tipo de advocacia, certamente vale aqui o ditado espanhol, quem muito abraça, pouco aperta, né? Então eu escutei de um sábio. E ao final, a dica que eu mais gostei de ouvir, eu escutei ela, é do saudoso professor Márcio Thomas Basto. Ele me disse uma vez, sentado à mesa, num caso que nós trabalhamos juntos, ele, o professor Arruda Alvim e um outro advogado da época do escritório do professor Márcio Thomas Basto, ele me disse o seguinte: vocês que são jovens devem fazer uma advocacia de conteúdo e resultado. Isso marcou minha vida. E eu falei, como assim, professor? Ele disse, conteúdo o mais fiel e correto possível ao que dos autos consta e o que da doutrina e da jurisprudência e dos precedentes existe. E resultado, buscando desenhar uma estratégia que permita que o seu pedido juridicamente realizado dentro das 4 linhas seja ouvido primeiro e no final aceito. Essa foi uma das dicas mais importantes que eu recebi, já mais velho, de um ícone inesquecível na minha vida também e que fica aqui para todos vocês. É isso. Senhoras e senhores, Renan Tamay, fenômeno. Esse cara é um craque, meu amigo, prazer muito grande, de verdade, viu? Obrigado, irmão. Tá contigo aqui. Obrigado, meu irmão. E para você que escutou esse nosso papo, manda para as pessoas que você gosta isso aqui. E aqui tem várias perspectivas. A pessoa que precisa melhorar na área espiritual, você pode mandar para ela. A pessoa que não está cuidando da saúde, você pode mandar para ela. A pessoa que não está atuando nas cortes superiores ou tá, mas o nível não tá legal, manda para ela também. No grupo do seu escritório, manda também. No grupo da alumni da sua faculdade, dos ex-alunos da faculdade, pode mandar também. Isso aqui é importante, turma. A gente está produzindo um conteúdo sério, com gente séria. O Renan tá aqui, pô, tem toda uma estrutura aqui para isso acontecer. E qual que é a sua missão? A sua missão é a mais fácil, que é escutar, botar em prática na sua vida, porque vai fazer bem para você
e nos ajudar a levar a mensagem adiante. Então, sem procrastinação, você se inscreve, curte, comenta, dá esse feedback pra gente. Ô, doutor Renan, isso aqui foi top, você falou isso aqui que me marcou. Isso nos incentiva. É um imaterial que nos incentiva, que dá propósito à nossa vida. Então, esse feedback é importante. Portanto, faça. E faça agora, sem procrastinação. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer. E a última coisa. Quem quiser te encontrar em rede social, coisa do tipo, como é que funciona? Perfeito, irmão. Quem quiser me encontrar é bem simples, é fácil. Bota o nome no Google, vai achar tudo ali, possivelmente, boa parte. Mas Renan mais objetivo, com 2 N's, hein? Isso, Renan com 2 N's, Renan Tamayo. Mas mais objetivo, quem quiser, tem um canal no Instagram, @Renan Tamayo. Vai me encontrar lá, é um canal aberto. Geralmente lá eu lanço informações do que a gente tem feito, palestras, livros que estão sendo lançados, as aulas que estão sendo dadas, em que lugar que a gente vai. A agenda geralmente está posta lá. Muito então, bom. quem quer acompanhar um pouco do que a gente tem feito, não só eu, mas o escritório, mas mais especificamente essa é a minha, né? Pode acessar lá. Tem LinkedIn também, com meu nome. Tem um canal no YouTube com várias aulas, até antigas um pouco, na época que o código foi lançado. Então, assim, a minha ideia naquela época era divulgar conteúdo sério, reflexivo e gratuito. E eu gravei praticamente o código inteiro nessa época, tendo no canal no YouTube. Então, muita gente visualizou. Tem vídeos lá com, sei lá, 200 não sei quantas mil visualizações. Que legal, lá no passado, quando o código estava entrando em vigor, então o pessoal não sabia o que fazer, né? Eu comecei a gravar. Então, no YouTube eu tenho um canal também. E assim, acho que são as formas mais simples de me encontrar. E, enfim, se quiserem um contato mais direto comigo, basta falar contigo. Pronto, acabou. Quer falar com o homem, manda mensagem. Agora meu celular vai estourar e o honorário vai subir também. E é isso aí. Galera, valeu. Até a próxima. Renanzão, obrigado, cara. Tchau, tchau. Valeu, irmão. Valeu, cara. Foi top demais.